Luciana iniciou a gravação. Está gravando já. Pronto. Pronto. É isso, Anete. Boa tarde. Vamos iniciar mais uma edição, né, da extensão Saberes e Poderes, hoje com a Anete Leal, falando sobre o papel da comunicação cosmoética no fortalecimento das interrelações no âmbito da educação humana. Então, eu vou deixar para que a Anete se apresente e que inicie o trabalho. Então, boa tarde, Luciana, boa tarde a todos. Eu quero, inicialmente, né, meu nome é Anete Leal, eu quero agradecer, né, a oportunidade de trazer aqui para o projeto Saberes e Poderes da UEPB esse assunto, esse tema, né, que eu tenho pesquisado, inclusive como autopesquisa, né, autoenfrentamento, certo? A gente procura trabalhar e falar da comunicação a partir das nossas próprias experiências. Então, não é um trabalho que eu desenvolvo por questões acadêmicas, não é um trabalho, não, é apenas um voluntariado que eu já faço lá no Centro de Estudos, e esse tema da comunicação, ele sempre me atraiu, né? Então, eu tenho formação acadêmica em comunicação social pela UFPB, eu tenho também formação acadêmica em filosofia, mas essa questão da comunicação sempre foi muito presente, tanto na minha vida profissional, né, quanto também na minha vida particular, né, sempre me chamou a atenção, e hoje, dentro do Centro de Estudos, onde a gente privilegia o autoconhecimento, né, eu me voltei justamente para esse tema. Por que esse tema me é caro, né? Por que ele me ocupa? Porque ele me chama a atenção. E aí é essa experiência que eu venho, que estou trazendo aqui para refletir com vocês, para dividir com vocês os princípios, né, do que a gente considera uma comunicação cosmoética, certo? A gente vai utilizar, vou só abrir um pouquinho parênteses, a gente vai utilizar muito neologismos, que são criados pela conscienciologia. Eu vou explicar mais na frente o que é conscienciologia, que é a ciência que estuda a consciência, e é uma ciência que foi fundada pelo professor Valdo Vieira, hoje ele já dessomou, né, quer dizer, já faleceu, mas ele deixou todo um legado, ele fundou essa ciência da consciência aqui no Brasil, a sede é lá em Foz do Iguaçu. E nós do Centro de Estudos, embora não sejamos ligados, vinculados, não temos nenhum vínculo com a sede, né, lá da instituição do professor Valdo em Foz do Iguaçu, mas nós utilizamos muito dos neologismos da conscienciologia, porque, como ciência, né, ela é uma linguagem mais técnica, menos dogmática e que facilita o nosso conhecimento. Então, é mais nesse sentido que a gente vai sempre usar os neologismos. Então, cada vez que eu falar em um neologismo, se por acaso eu não lembrar de explicar para vocês, aí é só perguntar, escreve aí no chat que eu volto aí e explico, tá bom? Então, aí, para começar, eu vou falar só um pouco do que é o Centro de Estudos e Pesquisas Psicobiofísicas de João Pessoa, né, a sigla é CEPP, né? Nós somos uma organização sem fins lucrativos, de utilidade pública, formada por uma equipe interdisciplinar de pesquisadores independentes, que se dedica a divulgar informações derivadas de estudos, visando única e exclusivamente a emancipação da consciência. Cada vez que eu falar aqui em consciência, eu estou me referindo a mim e a cada um de vocês. Cada um de nós somos uma consciência eterna. Então, estimulando o autoquestionamento, o autoenfrentamento e a consciente reorientação pessoal do processo evolutivo, certo? Então, todas as nossas pesquisas lá no Centro de Estudos, eles são voltados primordialmente, para nós mesmos pesquisadores. Então, é autoesclarecimento, certo? É autoobservação, é autopesquisa mesmo, certo?
nós não apresentamos nenhum vínculo com nenhuma ordem já estabelecida. Então, por isso que eu disse que a gente não é filiado lá à instituição do professor Valdo Vieira. Mas nós aproveitamos o lado bom de todos os ramos do saber humano, das ciências, das artes, das religiões, mas não temos nenhum vínculo com essas vertentes, certo? E a gente aproveita, então, essas informações, né, que a gente considera adequadas, proveitosas para as nossas pesquisas, e nós divulgamos, nós repassamos essas informações a todos quanto estejam interessados, através de eventos, de palestras públicas, de cursos abertos, né, ao geral. Aí vocês podem, inclusive, pesquisar, só botar no Google CEPPJP, que vai aparecer, inclusive, no nosso site. A gente tem um Instagram também, que tem bastante informações sobre as nossas programações. Para nós, a evolução é um processo provocado, devidamente planejado e cuidadosamente executado. Ou seja, evolução não é ao acaso, não acontece da noite para o dia, certo? Mas tem todo um planejamento por trás da evolução humana e da evolução de cada um de nós como consciência, certo? Só que um dos princípios que nós também praticamos, né, e que consideramos válido, e a gente faz questão de dizer isso toda vez que a gente faz uma palestra, que a gente faz um evento, que a gente participa de alguma atividade, é o princípio da descrença. Não acreditem em nada do que eu disser aqui, certo? Nada do que for dito, nada do que vocês lerem aqui. Mas experimente. Veja se é adequado para você, se faz sentido para você, certo? E aí você mesmo tira suas próprias conclusões. Então, a gente repassa as informações, mas a gente não tem a pretensão de convencer ninguém, certo? Isso já seria qualquer tentativa de minha parte de convencimento já seria anticosmoético, certo? Eu vou explicar um pouco mais na frente sobre cosmoética, mas por aí vocês já vejam que a gente parte de um princípio de que cada consciência, ela é autônoma dentro da sua própria história, das suas próprias experiências, e tem, sim, a capacidade de tirar suas próprias conclusões. Isso em qualquer conhecimento que ela tenha acesso, certo? Tire suas próprias conclusões. Reflita sobre o que está sendo dito. É adequado? Se é adequado, continue explorando. Se não tem sentido para você, descarte e procure outras vertentes de conhecimento, certo? Então, essas são, assim, em linhas gerais, o que é o Centro de Estudos, apenas para situar vocês de onde eu estou vindo, né? Como eu me apresento como pesquisadora do Centro de Estudos, então, isso aí, basicamente, assim, muito resumidamente, são os princípios que nos regem lá no Centro de Estudos. E como eu já adiantei, nós optamos por fundamentar as nossas reflexões, né, na conscienciologia, por entendermos que ela apresenta respostas mais válidas, né, aos nossos questionamentos, muito embora nós não nos limitemos a repetir ou a copiar os conceitos da conscienciologia. Não. Também já aplicando a nós mesmos o princípio da descrença, nós tiramos da conscienciologia, tomamos emprestado da conscienciologia aquilo que a gente acha que se adequa às nossas próprias pesquisas, certo? Então, conscienciologia, como o próprio nome está dizendo aí, é, então, a ciência que estuda a consciência, ou seja, estuda a mim, estuda a vocês, a cada um de vocês, em uma abordagem integral e autoconsciente. O que é que significa abordagem integral? Integral ou holossomática, com H. Holo é todo, conjunto, inteiro, é um prefixo grego, se eu não me engano. E somática tem a ver com corpos, certo? Então, porque para nós, o ser humano não tem apenas esse corpo físico. O ser humano é, no mínimo, um conjunto complexo de pelo menos 4 corpos. O corpo físico, que é esse que a gente pega aqui, que a gente vê, que a gente fala, né?
o corpo energético, então, é o corpo das bioenergias, né, que é o que dá justamente essa vitalidade para o corpo físico, o corpo emocional, que é a sede das nossas emoções, e o corpo mental, que é a sede dos pensamentos, a fonte das ideias, a casa do discernimento, como a gente fala. Então, a abordagem da ciência sobre a consciência, ele estuda não apenas o corpo físico, como a biologia faz, mas também todos esses 3 corpos, num conjunto só, certo? Por isso que ela é uma abordagem integral, né? E é autoconsciente no sentido de ser lúcida. A conscienciologia trabalha o tempo todo para que as autopesquisas, os autoenfrentamentos, as autoobservações visem sempre trazer lucidez para quem está se ocupando desse assunto. Tá? Então, esse aí, assim, rapidamente, é óbvio que conscienciologia é muito mais coisa do que isso, né? Mas apenas para situar um pouco a linguagem que a gente vai falar. E aí, quais são os paradigmas, né? O paradigma consciencial, ele preconiza a pluriexistencialidade ou serialidade existencial, a multidimensionalidade e a cosmoética. Então, falando um pouco também rapidinho sobre cada um deles, quando a gente fala em pluriexistencialidade ou serialidade existencial, a gente quer dizer que nós já vivemos outras existências antes dessa, e muito provavelmente nós voltaremos a ter uma nova existência após o encerramento dessa. Ou seja, nós não somos, como consciências eternas, nós estamos sempre tendo a oportunidade de ter uma nova existência. E a gente vai ver lá na frente qual o objetivo da gente ter essa serialidade existencial, uma existência após a outra, uma sequência de existências. Certo? Mas, assim, o princípio, o paradigma da pluriexistencialidade significa isso. Esta não é a nossa única vida, nós já viemos de outras vidas e provavelmente voltaremos a ter uma nova existência, não vida, existência, que a gente chama. Multidimensionalidade significa que nós vivemos em outras dimensões, além dessa dimensão intrafísica. Quando eu falar em intrafísica, que é um neologismo da conscienciologia, eu vou estar falando dessa vida nossa aqui, desse plano físico, né? Daqui na Terra, esse agora que eu estou falando, vocês estão me ouvindo, que a gente trabalha, que a gente come, que tem Covid aí fora, esse é o plano físico. Então, essa é a nossa vida intrafísica. Pois cada um dos nossos corpos atua numa dimensão específica. Então, como eu falei que nós somos um conjunto complexo de pelo menos 4 corpos, a gente tem esse plano intrafísico, é o plano do corpo físico, né? Eu tenho só um minutinho, Luciana. Eu tenho o corpo energético, que é uma outra dimensão, o corpo emocional é uma outra dimensão, e mental. Embora a gente exista, digamos assim, tudo junto, né? Os corpos justapostos. Pois não, Luciana? Falando sobre essa questão da pluriexistencialidade e da multidimensionalidade, eu queria deixar claro que várias religiões, ao longo dos tempos, utilizam desse mesmo paradigma, né? Uhum. Mas, no caso da escola, do centro de estudos, nós não somos religião. Isso. Né? Nós estudamos também as religiões, mas estudamos também a ciência. Isso. Né? E aí nós já temos, no caso, tanto da serialidade existencial quanto da multidimensionalidade, ciências modernas, né, que já tem algumas comprovações, como é o caso da física quântica, em relação à questão das energias, né? Isso. Das energias que contemplam esses 2 paradigmas aí. Uhum. Só para esclarecer que não é uma vertente de estudo religioso. Isso. Inclusive, a gente, quando fala em serialidade existencial, né, a gente faz questão de não falar, por exemplo, em reencarnação, que traria esse aspecto religioso, né, dogmático, inclusive, né,
por exemplo, do espiritismo, certo? Então, a gente fala de serialidade, porque seria um termo mais técnico, digamos assim, né? Para tirar justamente esse aspecto, não por preconceito, né? É bom que a gente também esclareça, né, Luciana? É apenas por uma questão de que a gente está tratando de uma forma mais técnica, mais científica, se a gente puder classificar assim, né? E não com esse aspecto religioso, como a Luciana bem destacou. E aí o outro paradigma da ciência, né, da conscienciologia, é a cosmoética. Vamos ver, então, agora, o que é cosmoética? Cosmoética é um dos muitos neologismos que cria a ciologia, certo? Ele é composto a partir, então, da junção dessas palavrinhas aí, cosmo, de universo, mais ética, normas, né? E refere-se à reflexão sobre a moral cósmica, multidimensional, porque como ela também tem aquela questão da abordagem dos outros corpos, né, das outras dimensões, situada além da moral social ou da ética e da moral que se apresenta sob qualquer rótulo humano, certo? Então, eu vou só passar o próximo slide para a gente entender um pouco mais sobre cosmoética. Cosmoética implica num código de conduta individual, certo? Cada consciência tem seu próprio código de conduta, que cada um de nós vai construindo a partir das experiências vividas em existências anteriores e do nosso desempenho ao longo da programação existencial atual. Então, a cada existência, nós, cada um de nós, com as nossas histórias, com os locais de nascimento, com a família que a gente nasce, tudo isso vai trazendo aportes para a construção desse código de conduta íntimo e individual. É exclusivo, é próprio. Então, essa construção desse código de conduta, ele está compreendido dentro do que a conscienciologia, e nós aqui também chamamos de cosmoética, certo? São leis da consciência, não da matéria, certo? Então, essa é uma diferença básica da ética e da moral que nós vivemos aqui na intrafisicalidade. Então, aquela ética, aquela moral que é estudada, por exemplo, no ramo da filosofia, ela não se aplica, nem tudo, né, à cosmoética. Agora, bem dito, a ética e a moral humana, em todos os tempos, de acordo com cada cultura, são uma cópia, digamos assim, ou um rascunho, né, do que se pretende que a humanidade chegue, ou que cada uma de nós, como consciência eterna, atinja, que é a cosmoética, certo? Como elas são leis da consciência e não estão então, submetidas, né, ao tempo circunstancial, né? Então, não só a esta vida, não só a esta época, também a nenhuma cultura, e ela é universal. Então, vejam que esse é um daqueles conceitos que é mais fácil, né, a gente dizer o que não é, né? Então, é mais fácil para mim dizer, cosmoética não se confunde com a ética e a moral humanas da contemporaneidade, da modernidade. Então, ele é um conceito que, pela sua própria natureza, ele extrapola qualquer compreensão, né, digamos assim, restrita a esse mundo físico. Mas, à guisa de tentar formular uma ideia mais clara sobre o que é isso que a gente está chamando de cosmoética, né, ela tem alguns princípios para vocês entenderem. Por exemplo, princípios que são preconizados também pela cosmoética, né, valores cosmoéticos. Defesa incondicional da vida, qualquer que seja a circunstância da vida, a vida sempre vai ser defendida. Esse é um princípio cosmoético, um valor cosmoético. Fraternidade universal. Somos todos irmãos, independente das fronteiras, independente da cultura, independente de qualquer outro aspecto que nos diferencie um do outro. Como consciência, nós somos irmãos. A não violência é outro valor cosmoético. Então, esses aí são apenas três valores que eu trouxe para a gente ter uma ideia, então, de que cosmoética, né, é uma coisa mais ampla do que
a ética, esse conceito de ética e de moral comum que nós temos. Todos os atos cosmoéticos, então, para um ato meu, né, como consciência, ser considerado cosmoético, ele tem que ser altruísta em sua essência, em suas causas ou em seus efeitos. Então, altruísmo, né, já dá um novo aspecto para a gente avaliar, então, esse conceito de cosmoética. Significa, então, que não são atos, né, que visem apenas meus interesses circunstanciais, pessoais, mesquinhos ou restritos a uma determinada situação que eu estou vivendo, certo? Mas é algo muito mais amplo, né? Então, assim, isso aí é rapidinho só porque falar sobre cosmoética a gente seria outro tema grande, né, Luciana, para a gente prosseguir. E aí, para a gente já começar aí situando a nossa conversa, né, que é o tema principal de hoje aqui, a gente vai falar, então, a partir de agora, sobre a comunicação dentro dessa perspectiva conscienciológica, situando conscienciologia, situando o paradigma consciencial, situando os valores, né, da cosmoética. Então, vamos ver como a comunicação se insere aí dentro, certo? Então, a cada nova existência, nós temos por objetivo cumprir uma determinada programação existencial. O que é que significa isso? É que nós não temos, ou nós não ganhamos, ou nós não recebemos a oportunidade de existir, né, nas séries, né, nas sequências de vida nossa, para passar férias. Então, a gente não veio para aqui para passar férias. Cada um de nós, como consciência eterna, tem, digamos assim, um trabalho a fazer. Tem uma programação, tem um objetivo a atingir. Esse objetivo é o que a gente chama de programação existencial. Seria o porquê nós existimos. Por que a gente vem uma existência após outra? É o que a gente chama, então, de programação existencial. E essa programação existencial, basicamente, também resumidamente, ela se assenta sobre os seguintes pilares: autossuperação, reconciliação e assistencialidade. Então, o que é a autossuperação? É a capacidade da consciência, ou seja, a minha capacidade, a capacidade de cada um de vocês, de reconhecer nossos, né, traços falhos, aquilo que a gente chama de defeitos, né, aquilo que a gente precisa corrigir, consertar. E usando os nossos traços força, que a gente chama, que são as potencialidades, né, aqueles traços mais positivos que nós temos, e ultrapassar esse atual estado. Sairmos de cada existência melhor do que chegamos. Isso é o que se chama de autossuperação, certo? Então, a autossuperação é esse processo, essa capacidade que todos nós temos, cada um de nós tem essa capacidade de se tornar uma pessoa melhor. Em qualquer campo que a gente esteja. Se é dentro de casa, é na vizinhança, é no trabalho, é na faculdade, é estudando. A reconciliação é a disposição da consciência de cada um de nós ir ao encontro do outro no relacionamento interpessoal. Então, isso significa o seguinte, que a cada existência, né, a gente entra em conflito ou prejudica alguém. Então, o pilar da reconciliação é aquele que vai me dar a oportunidade, a cada nova existência, de reparar os danos que eu causei a outro, certo? Resumidamente, seria isso. Então, é aquele pilar que quase que me obriga a ir ao encontro do outro para desmanchar, para tentar consertar algum dano que eu tenha provocado, certo? E o terceiro pilar seria o da assistencialidade, que é a condição que vincula a minha evolução como consciência ao serviço que eu prestar às demais consciências, certo? Então, para a gente entender a assistencialidade, a gente sempre usa o exemplo de uma escada. Uma escada.
vários batentes, né? Então, eu estou num determinado batente, acima de mim, no batente mais alto, tem alguém com uma mão estendida para me ajudar a subir essa escada. E o mesmo eu tenho que fazer com relação a quem está no batente abaixo do meu. Eu, com a minha outra mão, eu estendo para ajudar também aquele. O que é que significa isso? A assistencialidade significa que em toda programação existencial, cada um de nós tem, sim, a possibilidade de ajudar o outro. Todo mundo pode prestar um serviço e ajudar o outro. Se a gente tem isso como lema, como objetivo, como meta na nossa vida, já muda um pouco a nossa visão sobre o que é que eu vim fazer no mundo, certo? Então, dentro dessa programação existencial, né, para a gente atuar em cada um desses pilares, para a gente se tornar uma pessoa melhor, para a gente reparar aquelas coisas que a gente tem que consertar, e para a gente prestar um serviço, né, aos demais com quem a gente convive, nós fazemos uso de muitos atributos e habilidades humanas. E dentre essas habilidades, a comunicabilidade, ela se destaca. Então, entrando agora já dentro da nossa discussão de hoje. Então, comunicabilidade, então, é o objeto de estudo da comunicologia. Vejam bem, a conscienciologia como ciência, ela tem várias especialidades, certo? A comunicologia, então, o estudo da comunicação entre as consciências, de cada consciência para outra consciência, é uma dessas especialidades. E comunicabilidade seria, então, o objeto de estudo dessa especialidade aí. Por comunicabilidade, a gente vai entender o ato da consciência comunicar-se de todas as naturezas e formas, inclusive de forma interconsciencial, entre consciências, entre as várias dimensões. Então, quando eu penso, por exemplo, eu estou pensando aqui, né? Ninguém está vendo o meu pensamento, né? Não é como história em quadrinho que fica um balãozinho assim, né? Pontilhadinho. Ninguém está vendo o meu pensamento. Mas eu estou emitindo ondas energéticas que levam esse meu pensamento, inclusive, para outras dimensões. Certo? Então, alguém que for, por exemplo, telepata, se tiver na mesma frequência que eu, vai captar o meu pensamento, mesmo que não esteja aqui na sala, né? Então, a comunicabilidade, vamos ampliar o máximo que a gente puder de entendimento que os gestos são comunicação, o riso é comunicação, a postura corporal é comunicação, mas pensamentos também é comunicação. Emoção também é comunicação. E as energias também comunicam. Né? Então, por exemplo, só rapidinho para situar, quantas vezes a gente já encontrou uma pessoa e diz assim, vixe, fulana hoje não está bem, já senti um choque, né? Ou o contrário, encontrei uma pessoa, menina, fiquei tão feliz de eu saí tão bem desse encontro com determinada pessoa. Então, o que é que houve aí? Houve uma troca de energias, né? Houve uma comunicação. Inclusive, uma das pesquisadoras que eu vou citar aqui, ela fala que o primeiro ato comunicativo da consciência é a comunicação energética. Então, quando eu dei boa tarde aqui para vocês, ou quando cada um de vocês deu boa tarde, né? Se a gente tivesse maior sensibilidade, eu já vi que tem uma pessoa aí que disse que que é sensitiva, né? Então, quando a gente tem, né, um pouco mais de sensibilidade, né, a gente percebe essa comunicação energética. Então, é apenas para situar, para mostrar para vocês que a comunicação vai além de falar e de ouvir, certo? Então, situado, então, o que é comunicabilidade, né? Vamos ver, então, como é que isso pode me ajudar nesse fortalecimento que a gente precisa das nossas inter-relações, principalmente para vocês que trabalham no âmbito da educação humana.
Então, por definição etimológica, né, da própria ação da palavra, comunicar é reunir, misturar, partilhar, pôr em comum. Então, daí a gente já vai ver o seguinte, já me chama a atenção uma coisa. Comunicar é compartilhar, né? Partilhar com o outro, eu já devia pensar um pouco assim, o que é que eu estou colocando em comum? O que é que eu estou partilhando com as outras pessoas quando eu me comunico? Que comunicação eu tenho feito? Né? Os meus atos comunicativos se caracterizam por serem harmônicos, por buscarem fraternidade, por buscarem assistir, ajudar ao outro, ou eu qualifico o meu ato comunicativo com as agressões, com as carências que eu tenho dentro de mim. Então, quando a gente entende que, por definição, a comunicação é, então, esse compartilhar, né? Eu já preciso pensar, o que é que eu estou compartilhando quando eu me comunico? E vamos de novo lembrar, a gente está ampliando o máximo esse nosso conceito sobre comunicar, gente. Vai desde a mensagem no Instagram, a foto no Instagram, a mensagem no WhatsApp, até o bom dia que eu dou dentro de casa quando eu encontro a minha mãe. Eu estou citando a minha mãe porque eu convivo com ela, eu moro com a minha mãe. Então, eu sempre falo, quando eu falo em convivência, sempre cito isso, né? Bom, e aí, dentro também desse compartilhar, eu vou abrir só um parentezinho para falar para vocês de um outro conceito da conscienciologia, que para nós é muito importante quando a gente fala nas várias formas de nos comunicar. Então, ó, em termos conscienciológicos, né, então da conscienciologia, toda consciência, cada um de nós, possui uma unidade básica de manifestação prática, que se denomina pensene. Pensene é um neologismo também da conscienciologia, certo? E é formado, né, pela junção das palavras pensamento, sentimentos ou emoção e energia, certo? Então, de cada palavra a gente tira, então, aí as 3 primeiras letras. Essa unidade básica, por ser unidade, né, ela tem como característica a indissociabilidade dos elementos constituintes. Então, quando o meu pensene se expressa, certo? Ele já se expressa junto, pensamentos, emoções e energias, certo? Em termos resumidos, o pensene, então, significa que não é possível nenhuma manifestação concreta de um pensamento meu sem carregar junto algum sentimento ou emoção. Assim como não há manifestação concreta da energia consciencial sem estar qualificada pelo pensamento e pela emoção. Veja, eu sempre gosto de chamar um pouco de atenção, porque assim, isso não significa que eu não possa usar máscaras para disfarçar o que eu realmente estou sentindo, não é isso. O que a gente quer dizer é que o pensene se manifesta tudo junto. Agora, eu posso usar máscaras, né, para dissimular, mas se eu encontro, ou estou conversando com uma pessoa que é, por exemplo, sensitiva, é uma pessoa que tem uma habilidade parapsíquica maior do que a minha, ela vai perceber que eu estou em dissonância. Então, eu posso dizer que eu estou calma, por exemplo, mas ela pode perceber o tremor na minha voz e dizer assim, não está tão calma assim, né? Eu posso, por exemplo, estar pensando uma coisa e a pessoa perceber que aquilo que eu estou dizendo não tem nada a ver com o meu pensamento. Então, vejam, eles são indissociáveis, mas não são necessariamente concordantes e nem necessariamente estou atenta para que eles realmente reflitam o que o outro está dizendo. Então, eu posso estar pensando uma coisa, sentindo outra, e quando eu me expresso de uma forma, de uma terceira forma. Mas eles são indissociáveis, certo?
O ideal é que, quando eu estou trabalhando a comunicação evolutiva, cosmoética, que o meu pensamento, eu procure mantê-lo o mais coerente possível com o que eu estou sentindo realmente. Né? Luciana, você quer dar uma resumida aí nas coisas que estão no chat? Não, Anete, pode continuar. Daqui a pouco a gente dá uma leitura, né? Tá bom. Então, gente, situadas essas são as principais definições, né? Nós falamos aí da necessidade de que a gente não vem passar férias, então a gente tem um trabalho a ser feito, a gente tem uma programação existencial a cumprir. Essa programação exige de nós, pelo menos, aqueles 3 pilares lá. Nós temos que buscar, ou deveríamos buscar como propósito, fazer ou realizar ou praticar uma comunicação evolutiva, né? E, para isso, a gente tem essa unidadezinha básica aí, que reúne o que eu penso, o que eu sinto, e como eu me expresso, me manifesto pelas minhas energias conscienciais. Então, situadas esse preâmbulo todo aí, eu gostaria que a gente agora refletisse sobre essa frasezinha aqui que eu trouxe, olha. Opa. Aqui. Foi a palavra que humanizou o homem, permitindo arquivar o passado, projetar o futuro e criar o abstrato. Essa frase é do médico, escritor e dramaturgo brasileiro, chamado Pedro Bloch, que escreveu esse livro aí. Você pode falar bem, problemas de comunicação oral. É um livrinho pequenininho, ele tinha aqui em casa, na biblioteca, minha mãe era professora e tinha esse livro, e um dia ela ia passar esse livro para frente, né? Doar numa biblioteca e tal, mas eu passei, peguei e disse, mãe, eu estou trabalhando, estou estudando comunicação, e eu fui ler o livro. E eu achei, assim, muita coisa interessante, e vejam, ele escreveu esse livro, ele lançou em 1986. Nesse livro, especificamente, ele não trata sob essa perspectiva conscienciológica, lógico, né? Ele aborda questões fisiológicas e também psicológicas que são apresentadas na fala, né? Então, tem uns estudos de caso lá que ele vai apontando alguns problemas que são comuns na comunicação oral decorrente de problemas fisiológicos e também psicológicos. Mas é interessante, né? Ele diz que, pela palavra, o homem, então, tornou-se um ser sociável. Passou a viver em comunidade. Então, é característica humana ser gregário, conviver, né? A gente não vive isoladamente. E aí, atualizando para o nosso tema, a gente não evolui sozinho, certo? Eu estou sempre precisando do outro. Agora, o mesmo Pedro Bloch, ele adverte nessa mesma obra o seguinte: hoje em dia, o falar vazio é quase uma constante. A fala estereotipada, que não veicula ideias, é ocorrente. O homem, até hoje, não aprendeu 3 coisas vitais: comer, respirar e falar. Veja, ele escreveu isso há 35 anos, eu fiz a continha aqui. Né? Então, esse livrinho foi publicado em 1986. Ele já se dava conta, né, do falar vazio, né, que era uma constante, ele já constatava isso. Quer dizer, as pessoas faziam uma fala estereotipada, a fala da moda, né? Então, vejam, isso há 35 anos. Imagina hoje, com o advento das redes sociais que a gente tem. E aí eu vou fazer uma ressalva. Eu não estou falando mal das redes sociais, pelo contrário. Né? Quanto que a gente ganhou por redes sociais? Agora mesmo um exemplo. A gente está mais de um ano aí de pandemia, todo mundo afastado, mas a gente continua, há uma forma, né, da gente continuar com as nossas atividades. A tecnologia, ela não é mal, né? Ela é apenas o uso que eu faço dela, né?
Então, quando eu falo, por exemplo, quando eu cito as redes sociais e falar vazio nas redes sociais, a gente sabe que tem muitos, não estou condenando a rede social em si. Eu estou falando de que com o avanço da tecnologia, com as redes sociais, esse falar vazio passou também a ser num número um pouco maior, né? E ele já alertava para essas 3 coisas que são básicas. Imagina, comer, respirar e falar, né? Então, ele, no livro, ele vai falar que a respiração nossa, ela tem função primordial no tom de voz, né? Na resistência para a gente falar. Então, tudo isso implica. E, em termos de conscienciologia, em termos bioenergéticos, inclusive, a respiração, ela tem uma vinculação direta com as emoções. Certo? Então, interessante isso aí. E nós vivemos, então, nessa época privilegiada, né, sob diversos aspectos. A nossa comunicação hoje é instantânea e extremamente facilitada pelo avanço tecnológico. Mas, infelizmente, ela também tem muito, né, de vazia de sentido. Inconsequente, fake news, por exemplo, né? Desmedida, porque não se assume a responsabilidade pelas consequências de uma mensagem emitida, concorda? Então, as redes sociais, ela tem a facilidade de aproximar, de reduzir, de eliminar distâncias, mas, infelizmente, ela também tem esse lado, né, de que eu me escondo através, ou no anonimato, entre aspas, de um perfil falso, por exemplo. A gente, antes de começar, né, Luciana, eu estava falando justamente sobre as invasões que fazem, né, nas nossas aulas, né? Quer dizer, se você divulga o link dessa sala, por exemplo, no YouTube, fatalmente a gente vai ter alguém que entra para bagunçar, né? Que entra sem nenhum interesse nem de saber o que está sendo discutido, mas apenas para fazer brincadeiras de mau gosto, é verdade, né? Então, é preciso a gente desaprender, né, a se comunicar dessa forma vazia e reaprender um novo falar, né? E aí a gente diz um novo falar, mas entendendo-se uma nova forma de nos comunicarmos, tá certo? Agora, essa questão do desaprender a se comunicar de forma vazia, né? Isso não é fácil. Vamos ver, então, aqui o seguinte, ó. O desaprender, ele é muito mais difícil do que aprender. Porque o desaprender, ele vai exigir de nós que a gente trabalhe em 2 vertentes concomitantemente. A primeira é compreender os equívocos, desapegar-se do conhecimento obsoleto, descondicionar-se, ficou errado ali, da técnica anteriormente praticada. Isso significa desfazer paleosinapses, sinapses que estão fossilizadas, né? Então, eu preciso olhar para mim, a autoobservação, a autopesquisa, fazer o autoenfrentamento de identificar aonde a minha comunicação precisa ser modificada. Lembra da história que a gente falou dos traços falhos lá, dos defeitinhos, né? Que eu possa identificar na minha forma de me comunicar. Me desapegar de um conhecimento que está obsoleto, que não é mais adequado para mim, né? Valores, crenças que eu estou trazendo já, às vezes, de outras vidas, ou às vezes até dessa mesmo, da tradição familiar, e que não me servem mais, né? De alguns dogmas que a gente, às vezes, inconscientemente, a gente continua levando em consideração. Então, é preciso descondicionar-se disso. O desaprender é difícil por isso, porque ela primeiro exige esse passo, e às vezes é doloroso. Primeiro que não se faz isso de um dia para a noite. Autopesquisa e autoobservação é uma coisa constante, né? A segunda vertente é compreender os novos conceitos, reprogramar os neurônios, né? E fazer neossinapses, novas sinapses. Então, isso vai estimular o cérebro, mas isso dá trabalho, gente. Isso não vem pronto, isso a gente não encontra em nenhum manual. Isso é cada um de si consigo mesmo. É a partir do seu propósito de se melhorar.
de autossuperar, lembra-se? Então, esse é um exemplo de autossuperação. Eu começo a substituir um conhecimento, um valor, uma crença que eu já vejo que não me é mais adequado. Não, hoje é outra história, né? E me dedico, ou dedico meu esforço para aprender novos conceitos. Então, vejam que essa questão da gente buscar uma comunicação cosmoética, uma comunicação mais evolutiva, ela vai implicar nesse autoestudo mesmo. E aquilo que a gente falava lá, autoquestionamento, autoenfrentamento, né? Só uma questão aqui, Anete, eu sei que você não é psicóloga. Não sou. Mas em relação às sinapses, se todo mundo sabe o que é, né? Uma Sim. sinapse. Sabe? É que a ligação, né, entre um neurônio e o outro, né? Então, quando a gente recebe um estímulo, o cérebro, isso é no cérebro, né? O nosso cérebro vai processar pelos neurônios, né? Essa informação, né? E transformar isso em conhecimento, né? Para reconhecer depois. Então, quando essa sinapse está feita, ela vai reconhecer aquelas informações relativas àquilo, né? Assim, em linhas gerais, né? A gente não é especialista no assunto. Mas, assim, em linhas gerais, seria isso. Exatamente. É para a Sinara estar aqui, né? A nossa colega lá. Bom, gente, então, como instrumento de evolução, né, a comunicabilidade deve, então, a partir disso que a gente está vendo aí, desse autoquestionamento, né, dessa autoobservação, ela segue alguns princípios, certo? E aí eu estou trazendo aí para vocês, alguns deles, são muitos, né, mas assim, eu trouxe uns bem sucintos aí, que um dos princípios da comunicabilidade evolutiva, dessa comunicabilidade cosmoética, dessa comunicação que me favorece a autossuperação, a reconciliação e a assistencialidade, temos o exemplarismo pessoal, fundamentando a comunicação interassistencial. Interassistencial é de prestação de assistência, de ajuda, de auxílio, de esclarecimento ao outro. Certo? Então, o exemplarismo pessoal não adianta, não é eu falar sobre a comunicação apenas do ponto de vista intelectual. Eu preciso experimentar isso na prática, na minha vida. Então, o meu exemplo pessoal, ele é fundamental, muito mais do que qualquer apresentação bem feita que eu possa fazer. Certo? Então, os slides em si, o que está escrito em si, ele esclarece muito menos do que o próprio exemplarismo pessoal. Então, por isso que a gente falou lá na frente, a gente tem que buscar aquela coerência, o máximo que a gente puder, entre o que eu penso, o que eu sinto e o que eu expresso. Certo? Isso é um exemplarismo pessoal. Um outro princípio é o de ser ouvinte, ou buscar ser um ouvinte atento, porque dispensa intermediários. Então, quando eu me coloco, a gente vai falar aqui mais na frente sobre o saber ouvir, quando eu me coloco realmente como ouvinte atento, realmente disposto a ouvir o que o outro está dizendo e não fingir que estou ouvindo, fingir que estou dando atenção, dispensa intermediários. E acrescento, evita mal-entendidos. Né? Quantas vezes alguém fala uma coisa para a gente e vai embora depois que a pessoa faz o que foi que ela disse mesmo? Não sei se isso já aconteceu com vocês, né? Mas comigo já... Eita, que foi que a pessoa me disse mesmo que era para fazer? Né? Às vezes é uma coisa assim, quer dizer, o que foi que faltou da minha parte? Ser um ouvinte atento. Faltou de minha parte essa disposição de me colocar a serviço do outro. Né? A hiperacuidade mental prevenindo mal-entendidos. Traduzindo em miúdos, o cuidado com os meus pensamentos, com o meu padrão de pensamento, para que eu
possa entender a informação como ela vai chegar. A gente pode dizer assim, ah, tá, mas eu recebo e eu interpreto a interpretação para a informação a partir dos meus valores. Sim, mas se eu buscar entender como a pessoa está ouvindo, então eu sou um ouvinte atento. Quando a pessoa me dá aquela informação, eu penso, será que é isso que ela quer dizer? Se eu ainda fico na dúvida, não, peraí, antes de fazer um pré-julgamento, eu vou lá e dizer assim, fulana, você quis dizer o que mesmo com isso? Então, eu já abortei, né, a possibilidade da comunicação ficar truncada e de ter consequências aí imprevisíveis, né, de conflitos, outros e tal. O outro princípio é o da exaustividade na busca da informação precisa, que é isso que eu estou falando. Então, se eu... isso, por exemplo, é um dos princípios que a gente devia praticar agora com essa história das fake news, né? Então, eu recebo determinada informação e eu digo assim, será que essa fonte é confiável, né? Vamos checar, vamos ver se tem outra fonte sobre isso, né? Não é... Hoje não tem, com o excesso de informação que a gente tem, né? A gente tem 1001 formas, né? Essa foi outra coisa que a tecnologia nos trouxe, né? De como que a gente consegue rapidamente um monte de informações ou de fontes diferentes para uma mesma informação, né? Então, a exaustividade na busca da informação precisa, né, real, evita que a comunicação fique truncada, evita o nosso mal entendimento. Então, a Luciana já está fazendo aí a propaganda, que esse é um assunto aí de junho, né? E a coerência entre o gesto e a fala, aí a gente volta para o exemplarismo pessoal, né? Então, aquilo que eu penso, eu manifesto nos gestos, na minha fala. Eu busco ser o mais coerente possível, né? Naquilo que eu entendo que devia ser uma comunicação evolutiva. Então, para o pleno exercício dessa comunicabilidade evolutiva, né, é necessário aperfeiçoar o que a gente vai tratar aqui agora de 6 saberes comunicativos. Então, os saberes comunicativos auxiliando no fortalecimento das inter-relações no âmbito da educação, né? Vamos ver, então, o que são esses saberes comunicativos, né? E os saberes comunicativos, então, são esses aí, ó. Saber ouvir, saber falar, saber ler, saber escrever, saber traduzir e saber pensenizar, certo? Então, veja, saberes comunicativos, todos eles, ou cada um deles, é precedido da palavra saber. Já dá também para nós uma pista de que não é ouvir de qualquer jeito, não é falar qualquer coisa, não é ler sem critério, não é escrever qualquer coisa, sem nenhuma responsabilidade, né? E aí, os dois outros sabores, esse ouvir, falar, ler e escrever, são formas clássicas, né, da comunicação. Na Conscienciologia, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho um livro chamado Comunicação Evolutiva, eu botei a foto, não sei se vai dar para vocês verem a capa direitinho. Uma pesquisadora da Conscienciologia, ela então propõe que uma comunicação, para ser evolutiva, além da gente saber ouvir, saber falar, saber ler, saber escrever, a gente tem que saber traduzir e tem que saber pensenizar. Vejam que essa palavra pensenizar, ela é derivada de quem? De pensene, que a gente falou lá, certo? A gente vai tratar um pouquinho de cada uma delas, aí a gente explica melhor o que é o traduzir e o pensenizar. Então, os saberes comunicativos, aí, ó, a capinha do livro, tá, não sei se está dando para vocês verem, o nome desse livro é Comunicação Evolutiva nas Interações Conscienciais. O nome da autora é Ana Seno, S-E-N-O, certo? Fácil de vocês encontrarem. Um livro muito bom sobre essa questão da comunicação, principalmente sobre essa ótica da conscienciologia. Então, nesse livro, ela define saberes comunicativos como sendo, né, o conjunto das 6 habilidades comunicativas indispensáveis para o desempenho proexológico nas diversas interlocuções
e manifestações intrafísicas e extrafísicas, visando a qualificação da interassistência tarística. Trocando em miúdos, ela está dizendo que aqueles 6 saberes são habilidades comunicativas. Como habilidades, então, elas podem ser aprendidas e desenvolvidas por qualquer consciência, certo? São indispensáveis dentro da comunicação no desempenho da programação existencial. Ou seja, elas são indispensáveis a qualquer consciência que tem consciência, né, ou tem ciência, ou tenta buscar desempenhar sua programação existencial dentro daqueles pilares, né, da autossuperação, da reconciliação e da assistencialidade, nas diversas interlocuções e manifestações intrafísicas, ou seja, aqui, nesse plano, mas também extrafísicas, né? Então, principalmente para aquelas consciências que têm habilidades parapsíquicas, né? Como é que você está se comunicando nessas suas habilidades? Como é que você está usando essa sua habilidade parapsíquica e você está pensando? Que tipo de emoção você está emitindo, aproveitando essa sua habilidade parapsíquica? Isso também é comunicação. Lembre-se que a gente sempre está estabelecendo uma interlocução, ou seja, a gente está em comunicação e interação com o outro. E visando a qualificação da interassistência, ou seja, a assistência que eu possa prestar ao outro, tarística. Tarística é uma palavra, também um neologismo da conscienciologia, que se refere à tarefa do esclarecimento. Para a comunicação evolutiva, esclarecer o outro, esclarecer sempre que eu estiver me comunicando, é um dos objetivos a ser atingidos pela comunicação evolutiva. Então, quando eu falar, quando eu ouvir, quando eu ler, quando eu escrever, quando eu pensar, eu tenho que estar preocupada com o esclarecimento. Isso me leva a, primeiro, organizar minhas ideias. Pensar antes, refletir antes de emitir qualquer opinião, por exemplo. Certo? Então, os saberes comunicativos, então, em resumo, seriam essas habilidades que todos nós, cada um de nós, tem condição de desenvolver, né? Objetivando que prestar essa assistência ao outro. Então, antes de falar de qualquer jeito, antes de retransmitir, por exemplo, uma informação, checar se aquilo é verdade. Essa é uma preocupação, né? Com o qualificar a minha forma de comunicação, certo? Então, vamos entrar aqui rapidinho, para a gente também não demorar muito, em cada um desses saberes. Então, saber ouvir é a habilidade que corresponde à comunicação auditiva. Lógico, né? Então, o radialista e publicitário José Roberto Whittaker Penteado, ele escreveu no seu livro Teoria e Prática da Audição, em 1976, né? Veja que eu só estou trazendo coisa nova, né? Que é através da audição que as informações se transformam na nossa mente em conhecimentos. Interessante isso, né? Ouvir, segundo ele, é a mais alta forma de altruísmo. Talvez por essa razão, ele acrescenta, a maioria das pessoas ouve tão mal, ou simplesmente não ouve. Interessante essa frase, né? Quando a gente está falando de reconciliação, quando a gente está falando no sentido de superação de um defeito que eu tenha, que é fingir que escuto quem me procura, né? Então, quando eu vejo que, paro para pensar, ouvir é a mais alta forma de altruísmo, porque com isso eu saio de cena e dou espaço para o outro se manifestar. É isso? Então, por isso que ele diz que por isso que a maioria, vejam que ele escreveu isso em 76, esse livro. Ou seja, 10 anos antes daquele lá. Se era 35, 45 anos. Então, há 45 anos, esse radialista brasileiro já, né, percebia nas suas pesquisas, talvez no exercício da própria profissão, que a maioria das pessoas simplesmente não ouvia. Né? E não ouvir não era por defeito auditivo. É esse ouvir por falta de se dedicar a abrir um espaço para o outro, certo? Então, ou seja,
a audição, ela é negligenciada muitas vezes, porque geralmente a gente privilegia o falar. Quando eu privilegio o falar, sou eu que estou em cena. Se eu privilegiar o ouvir, é o outro quem vai entrar em cena. É o outro que vai se destacar, né? Só que, gente, em todo diálogo, há essa alternância de papel entre ouvinte e locutor. Senão, não é diálogo. Não é isso? Então, quando eu me recuso a ouvir verdadeiramente o outro, né, eu perco, às vezes, muitas ricas oportunidades de aquisição de conhecimento e de ideias, e oportunidade de ajudar, de assistir e de ser ajudado. Né? Às vezes, alguém vem e me diz uma frase assim, e eu digo, poxa vida, por que eu não pensei nisso? Olha, tá. Então, quer dizer, foi o que aconteceu da minha parte. Eu tive disponibilidade para ouvir verdadeiramente o outro, né? Então, quando a gente fala num diálogo, tem essa alternância, obrigatoriamente, entre locutor e ouvinte. Eu agora falo, daqui a pouco vocês falam, né? Então, essa interlocução, essa troca, essa comunicação entre nós, só vai ser sadia se houver, por parte das consciências envolvidas, né, a postura íntima de ouvir o outro. A compreensão do tema da conversa, qualquer que seja a conversa, formal ou informal, né, no dia a dia, com o povo de casa, com o vizinho, no trabalho, né, ela está diretamente vinculada com a necessidade de ouvir o que o outro diz. Senão, eu não estou me comunicando. Eu estou fechadinha no meu bloco, né? Dentro daquela redomazinha da figura que a gente passou ali, tá? Passando rapidinho aí para o segundo saber. Saber falar. O saber falar, então, é a habilidade da oratória, da comunicação oral. Saber ou aprender a falar com clareza e discernimento é essencial à arte de bem viver. Principalmente num mundo como esse nosso, né, de tantas desinformações, de tantas mensagens ditas pela metade, né? A perícia da oratória tem origem na vontade da consciência em querer comunicar-se bem. Veja, quando eu falo de vontade da consciência, eu estou chamando a responsabilidade para mim pela minha forma de falar. Sou eu que tenho que assumir essa minha forma de falar. E ter esse questionamento. Poxa, eu falei com fulano, será que eu fui agressiva? Eu disse realmente o que eu queria? Né? Ou eu usei de ironia, por exemplo? Né? Então, é pensar se isso constrói ou destrói uma comunicação bem feita, né? Outro aspecto de fundamental importância quando a gente trata da comunicabilidade, gente, é a escolha do que e para quem falar. Né? É você ter essa sensibilidade, aí eu já vou lembrar para vocês que isso é um exemplo de traduzir, certo? De adequar a linguagem ao ouvinte, ao ambiente, ao local, ao horário, né? A inserção em um tema mais geral. E revela, então, a preocupação cosmoética de comunicar-se de modo adequado, competente e assistencial. Vejam, competente no sentido não de que a pessoa que está falando é o bambambam, mas competente no sentido de que o que ela vai falar vai atingir o propósito a que aquela fala se propõe, certo? E evita distorções ou mau uso das informações, por exemplo. Né? Quantos mal-entendidos a gente gera pelo fato da gente não ter dito tudo que era para ser dito? De ter dito pela metade, né? As coisas, as informações que a gente queria, certo? Então, atentemos ainda para o fato de que nem sempre a conversa é de caráter construtivo e positivo.
né? Havendo diálogos descompromissados e até inúteis, né? É a tal da conversa que a gente joga fora, não é isso? Então, vejam, o falar vazio, ele não constrói, não esclarece e não solução. Ele não me ajuda e nem ajuda o outro. Ele não me esclarece nem esclarece o outro. Certo? O terceiro saber é o saber ler, que é a habilidade da comunicação decodificada. Decodificar a mensagem, né? Então, significa não apenas correr os olhos pelas letras e pelos símbolos, mas também e principalmente o entendimento do conteúdo escrito. Né? Quanto faz falta hoje leitura? Né? Eu, pelo menos, acho. Né? É preciso refletir sobre o que se está lendo, examinar as ideias do autor, antes de admiti-las como verdadeiras ou como falsas. Então, saber ler é decodificar a mensagem lida, compreender a sua essência e ir além dos símbolos que são as letras, e aprender a ideia mestre do pensamento do autor. Não estou falando concordar necessariamente com ele. Não é isso. Mas até para eu discordar do que está escrito, eu preciso ter essa leitura profunda. É profundidade de leitura que hoje a gente não tem. Né? A instantaneidade hoje, né, das mensagens, das informações, esse excesso de informação que a gente tem, ele leva ainda mais à superficialidade da leitura. Né? A gente está sempre correndo, tem muito mais informação, né, para a gente aprender, para a gente ver. Então, a gente deixa de lado essa profundidade e fica só na superfície. E quanta oportunidade a gente perde de fazer um mergulho nessa leitura, né? De pegar um livro e realmente procurar entender o que é que o autor quis dizer, ou o que você compreende, ou o que você pode usufruir daquela leitura, né? Vamos então para o quarto saber, o saber escrever. É a habilidade da comunicação grafopensênica. Grafopensênica é um neologismo da Conscienciologia que significa manifestação escrita dos pensamentos, emoções e energias. Estão vendo aí a palavrinha pensênica? É derivada de pensene. E grafo é escrita. Certo? O saber escrever está intimamente ligado ao saber ler e vice-versa. Então, se eu leio mal, obviamente isso há muito tempo, né? Desde, pelo menos no meu tempo que eu comecei a estudar, né, quando eu era pequenininha mesmo, sempre tinha, obrigatoriamente, né, de ler e fazer cópia. Ler e fazer cópia. Hoje não é mais assim, né? Os métodos se modernizaram um pouquinho, mas faz muita falta quando a gente não lê, né? Quando a gente não lê bem, a gente também não escreve bem, certo? Se a leitura é decodificação da mensagem, isso só será possível se a mensagem tiver sido escrita de forma ordenada, com ideias bem associadas, concorda? Então, para decifrar, para compreender o conteúdo de uma mensagem, ela precisa estar bem escrita. Então, saber escrever está aí, né? O intercâmbio de ideias pela escrita e de forma perene pelos livros tem alcances inimagináveis, pois ultrapassam séculos, existências, permitindo a comunicação assistencial a inúmeras consciências. Então, vocês lembram que eu mostrei aqui 2 exemplos que foram escritos há 35 anos, há 45 anos, né? E como tem ideias, citações que são aplicáveis à nossa realidade hoje. Imagina também a quantidade de escritos que a gente tem desde o século XV, quando a imprensa foi inventada, né? Lá por Gutenberg. Quanto isso acrescentou ao conhecimento humano, né? Quanto a humanidade evoluiu do século XV para cá, em função desses conhecimentos que estão de forma perene nos livros. Muita coisa já não tem mais nada a ver, mas a gente ainda tem muito que buscar, ainda tem muita fonte, né, de informação e de conhecimento. Então, justamente porque esse intercâmbio de ideias pela escrita,
ele tem alcances inimagináveis, né? É que o ato de escrever é de grande responsabilidade para quem está fazendo, com o objetivo de compartilhar conhecimento, pois não se tem controle sobre quem ou quantos são os nossos leitores. Né? Por quanto tempo, isso que eu escrevi aqui, por exemplo, nos slides, e aí a Luciana já está propondo um artigo, quer dizer, a gente vai fazer um artigo sobre isso, né? Olha a responsabilidade de cada um da gente que está escrevendo, para a gente colocar realmente coisas que sejam esclarecedoras, que tragam algum acréscimo para outra pessoa, que possa ler, que tenha acesso àquele nosso e-book, né? Como a Luciana está propondo aí. Então, é mister aprimorar ainda mais a autorreflexão sobre a comunicação, por exemplo, nas mídias sociais, em razão da dinâmica e da velocidade com que as mensagens se propagam, né? Por quê? Principalmente porque não ficam registros, né? Nas mídias sociais, eu simplesmente passo para frente, eu escrevo, e se ninguém tirou print, acabou, né? E quem tirou print também não vai guardar isso para a vida inteira. Não é isso? Então, essa instantaneidade, ela evita, por exemplo, esclarecimentos posteriores, né? E aí, às vezes, um conflito é gerado, inconsequentemente, por uma mensagem que foi mal escrita, certo? Então, em qualquer tipo de escrita, é fundamental estar motivado pela vontade de esclarecimento e assistencialidade. Não é escrever de qualquer maneira, né? Então, só um adendo, Anete, nessa questão da escrita, nós que somos da universidade, temos muito esse compromisso de colocar no papel o que a gente pesquisa, o que a gente estuda, né? De variados formatos. E aí você sabe que hoje existe muito essa questão do plágio, né? Exatamente. De cópias, né? De copiar, colar, né? De copiar trabalho de outros, coisa e tal. Então, também da conscienciologia, né? E do paradigma da cosmoética, o plágio, ele não é só um crime do ponto de vista objetivo, né? Sim. Do ponto de vista concreto, real, né? De você estar copiando o trabalho de alguém. Mas ele é um plágio, ele é um crime também do ponto de vista da consciência, consciência, né? E da própria cosmoética, né? Porque você está roubando a ideia de alguém, passando adiante como se fosse sua. Exatamente. Né? Então, isso também exige internamente um nível de esclarecimento e de verdade com você mesmo, né? Nesse sentido de ter o compromisso de não dizer, não, eu não vou fazer esse tipo de crime, né? Porque eu estou roubando a ideia de alguém e estou passando adiante como se fosse minha. Então, ele é um crime do ponto de vista concreto, né, objetivo da nossa realidade, mas ele é um crime também do ponto de vista da cosmoética, né, da relação com os outros, né, no tempo. Isso, inclusive, Luciana, ainda que a minha, por exemplo, se eu faço uma tese, uma monografia copiada, plagiada, eu até posso conseguir uma nota boa, né, recebo o meu diploma, mas aquilo, para mim, eu sei, aqui comigo, eu sei o que eu fiz. Né? Ainda que ninguém mais descubra, né? Mas tem a responsabilidade de mim comigo mesmo. Né? Qual foi o meu papel nessa história? Né? Eu tenho uma nota, eu tenho um diploma que eu consegui, de que forma? Né? Foi cosmoético? Né? Então, é bem pensado. E aí, gente, a gente vai, estou terminando, tá? Que é muito assunto, eu me empolgo falando. Veja, o outro... Dá para terminar? Que a gente teve um tempinho para a gente conversar, né? Isso, dá sim, rapidinho. Tem pouquíssimos slides agora, tem uns 3 ou 4 só. Então, saber traduzir é a habilidade de dominar a comunicação parapsíquica, veiculada principalmente por meio das energias. Então, no uso qualquer das habilidades anteriores, saber ler, escrever, ouvir e falar, há sempre a necessidade intrínseca de tradução, algum tipo de tradução, certo? Quando se transforma em entendimento e compreensão os símbolos e os sinais lidos, escritos ou sons ouvidos, certo? Então, quando se reflete sobre o que se ouviu, ou mesmo quando se transpõe em palavras o pensamento, eu estou fazendo um tipo de tradução, certo? Então, o processo tradutivo,
ele aciona a capacidade cognitiva da consciência fazer correspondência dos significados das linguagens envolvidas na interlocução. Entendido? Então, a interlocução, ela requer, então, dupla operação de traduzir. Isso de uma forma bem prática, para a gente não se alongar. Né? Se for se alongar em cada saber desse, dá mais 2 tardes de conversa, né? Então, o emissor, ele traduz dentro de si o pensamento em palavras. Então, quando ele vai emitir, ele já fez uma tradução. E o receptor escuta, processa e traduz para si o que ele ouviu, de acordo com o seu domínio linguístico, com seus valores, com as suas crenças, não é isso? Então, do ponto de vista conscienciológico, que amplia, né, essas noções para a multidimensionalidade, destaca-se que todo o processo tradutivo, ele também está recheado das energias conscienciais de quem emite e de quem recebe, conferindo a toda interlocução, né, um caráter de comunicação parapsíquica. Aquilo lá que a gente falou lá, a Luciana falou também, das bioenergias, não é isso? O saber pensenizar, gente, é a habilidade para produzir pensenes. Cada consciência, toda consciência, tem e produz incessantemente pensenes. Só que o saber pensenizar é qualificar essa produção, certo? Então, desse modo, né, ela compreende o trinômio pensar, sentir, que seria a emoção, e manifestar. Desse modo, o ato comunicativo se amplia, porque além de saber ouvir, saber falar, saber ler, saber escrever e saber traduzir, é necessário saber pensar, saber sentir e saber expressar-se energeticamente. Então, vejam como vai crescendo, né, quando a gente para pensar num ato comunicativo. Tem muito mais coisa, não é isso? E aí, o último slide, Luciana, eu trouxe aí para a gente ver que considera-se, então, o pensamento como importante instrumento do qual deve-se utilizar a consciência para se expressar. É a fonte das ideias e, portanto, aprender a pensenizar é aprender a buscar ideias e associá-las adequadamente, de modo que possam ser transmitidas também adequadamente, visando a sua compreensão. Evitar as desinformações, as dissimulações, as informações pela metade, certo? E tudo isso, gente, se traduz na necessidade de reflexão, autorreflexão, aspecto fundamental nas associações mentais, na melhoria do raciocínio e na obtenção de novas ideias, principalmente sobre si mesmo. Certo? Então, era isso que eu queria trazer aí para vocês, Luciana. Eu falo demais. Faltava diminuir um pouco mais. Não tem problema, porque o professor também fala demais, não dá certo para o jornalista, né? Aí, então, era isso que eu queria trazer aí para vocês, gente, para ver aí, né, a opinião, o que é que vocês acham, o que é que vocês né? Bom, a gente agradece, né? Antes de tudo, agradecer aqui a brilhante exposição de Anete, né? Muita gratidão, Anete, por estar colaborando aqui com o nosso projeto e com a formação também, né, de tantos professores, futuros professores, que vão trabalhar com crianças, né? E é fundamental a gente disseminar essa questão do paradigma da conscienciologia e da cosmoética nesse sentido de quem vai educar, né? Quem vai trabalhar com a educação. Sim. Uhum. Por exemplo, essa última questão da escrita já suscitou aqui várias questões, né? Aqui no chat. E aí, por exemplo, a Elisandra está perguntando qual é a punição, né? Para as pessoas que agem dessa forma, com a questão do plágio, né? Sim. Então, assim, se for de forma objetiva, vamos dizer assim, dentro da lei, as universidades mesmo, elas têm um procedimento, né, de punição prevista, né, a partir das suas comissões de ética. Então, é denunciada a comissão de ética apura, e então o que geralmente acontece é que a pessoa perde o trabalho, né? Ela é reprovada, e ela, se a universidade achar por bem dar uma nova oportunidade, muito bem, se não,
ela de fato perdeu o curso, né? Exatamente, ela pode é cancelado do curso, né? É expulso do curso e o trabalho não é aceito, né? Ele é totalmente reprovado. Do ponto de vista da conscienciologia, eu levaria a uma reflexão, que é assim, se você vai plagiar um trabalho, né? Quer dizer, isso é um ato de você modificar ou passar adiante algo que não é seu, né? Você está roubando a ideia de alguém, então a gente vai entrar em outras questões, né? Que é o próprio ato em si do roubo, né? Isso. E se a gente está considerando, por exemplo, a questão da multidimensionalidade, da plurexistencialidade, a gente tem que considerar que um determinado comportamento ou atitude, ela talvez não tenha sido forjada apenas nessa existência, né? Então, aí você tem que refletir, por isso que chama sempre para essa questão da autoobservação e da autorreflexão, né? Se eu tenho tendência a fazer isso, de onde vem essa minha tendência, né? Porque é uma tendência de roubo, né? Então, nessa vida eu roubo, eu pego algo de alguém? Não, eu nunca fiz nada nesse sentido, né? Do que eu tenho consciência até agora, dessa existência. Mas será que em outras anteriores, né? Esse ato, né, essa prática de roubo não aconteceu nas suas existências anteriores e, de alguma forma, ela aparece no momento em que você tem que produzir um conhecimento e repassar adiante, né? Então, você se nega a produzir isso, você acha mais fácil o caminho de pegar o de uma outra pessoa e passar adiante. Então, a autorreflexão é nesse sentido. De onde vem esse meu comportamento? De onde vem essa minha vontade, esse meu desejo? Tanto do fato de não fazer, né? Que aí pode ter várias implicações dentro dos corpos e das energias sutis que nos compõem, como também no sentido de que pode ser algo do passado, né? Que veio registrado no seu DNA energético aí, né? Não só no DNA físico que a gente tem, mas a gente também tem um DNA energético, uma memória energética, né? Dos vários corpos, das emoções, dos pensamentos, né? Das nossas energias, e isso está presente hoje também, né? E também considerar, né, Luciana, que se um dos propósitos meus, que a cada existência é autossuperação, quer dizer, o que é que eu estou fazendo quando eu copio um trabalho de alguém e apresento como meu, né? Além, assim, em termos de autorreflexão, eu estou melhorando o que para mim? Né? E lembrar que sempre cada ato nosso tem repercussão, sim. Né? Eu tenho uma consequência desse ato. Aqui, se for descoberto, posso perder o curso, e comigo mesmo eu mostro essa minha incapacidade de ser honesta, né? De fazer um esforço próprio para produzir um trabalho original, né? Que iria esclarecer muito mais gente do que essa cópia de um trabalho que já está pronto, né? Sim, Elisandra está perguntando aqui, que ela está se referindo também às pessoas que pagam a outras, né, para fazer o TCC delas. É a mesma coisa, né, Elisandra? Tanto pode demonstrar essa questão dessa facilidade, né, de querer reproduzir algo que não é seu, né? Então, isso é um roubo de ideias, como também outros elementos aí da sua personalidade, né, física, intrafísica, que está nessa existência, como, por exemplo, também pode ser um processo como é que chama, de autopunição, né? Ou autossabotagem, certo? Pode ter outras coisas implicadas aí, né? Então, por isso que não é simples a questão da autorreflexão, né? Precisa também de muita coragem para você enfrentar você mesmo, né? No final das contas, nós somos os nossos grandes inimigos, né? E aí você ter esse autoenfrentamento, né? Certo, No é isso final mesmo. das contas, né? O grande juiz nosso é a gente mesmo, né? Exato. Quando eu olho para mim mesmo e digo assim, poxa, eu paguei alguém, quer dizer, eu fiz um curso todo, eu passei 4 anos, e aí, na hora de encerrar, eu pago para alguém que já
que vive disso, né? Digamos assim, que vai provavelmente copiar e colar, porque não assistiu às aulas, né? Cadê o meu esforço de botar, de botar no papel as minhas reflexões sobre tudo isso que eu passei no curso, né? Ao longo do... Pode tirar a apresentação, Anete, se quiser, Sim, viu? Fica à vontade. certo. Às vezes também se necessita de um auxílio, né? Então, por isso que o papel dos médicos, né? E dos terapeutas em geral, é um auxílio que a gente pode ter nesse sentido, né? De tentar procurar encontrar essas respostas, né? Dentro de você, né? Por que que eu faço isso? Por que que eu deixo de fazer? O que é que me limita nesse sentido? O que é que me... Porque, assim, aí sim também eu acho que tem um elemento importante da comunicação cosmoética, Anete, e os demais, que é no sentido do julgamento, né? É muito fácil hoje em dia, e eu acho que com as mídias digitais isso tem sido gritante, né? É a gente tomar conta da vida dos outros, né? Quer dizer, já não é uma coisa legal, bacana, já da forma tradicional de ser feita. E com as mídias digitais, isso toma uma proporção imensa, né? Tudo hoje está no Instagram, está não sei o que dizer. Ontem, inclusive, eu recebi uma mensagem de uns colegas, de um amigo, tem uma colega que está produzindo bolsas, e aí ele pediu para a gente divulgar as bolsas, né? E no Instagram. E quando eu fui olhar o Instagram dela, tinha as bolsas e tinha também fotos particulares, pessoais, da família, coisa e tal, né? Aí eu disse, olha, por que ela não faz um Instagram só das bolsas para a gente divulgar? Porque é só para vender o material, né? Aí eles, não, olha, do que eu tenho observado, as pessoas botam coisa para vender junto com a vida particular, porque chama mais atenção e consegue vender as bolsas. Quer dizer, a fofoca tem que ser completa, né? Não dá para ser a fofoca, não dá para ser só o comércio da bolsa. A pessoa tem que saber da sua vida, entendeu? Tem que saber com quem você Essa está, coisa com quem você interessante de mora. saber da vida do outro. Se você está passando por um problema, se não está, né? Essas coisas todas. Então, tem essa coisa aí também, né? A gente não pode estar se colocando num posicionamento, e isso faz parte da comunicação cosmoética, né? De estar julgando o outro. Porque, de fato, nós não sabemos, mesmo quando ele faz um plágio, né? Sim. Mesmo quando ele copia um trabalho, quando ele tem limites em escrever esse trabalho, né? A gente não sabe quais são os processos internos, né? Que aquela pessoa vive, né? Está passando, que levou a um limite, né? Então, a instituição tem formas de punição. Então, deixemos a instituição, né? O trabalho, né? De resolver a questão. E não a gente, individualmente, gerando um tribunal, né? Em torno da ação, da atitude daquela pessoa, né? Na verdade, do ponto de vista mesmo da consciência, nós já sabemos quais são os limites que ela tem, né? E quais as dificuldades pelas quais ela passa, né? Então, não nos cabe ser juízes dos outros, né? E nisso aí, quem aqui participa de alguma religião, as religiões são muito coerentes nesse sentido, Nesse né? sentido, verdade. De dizer, não nos cabe julgar os outros, né? Cabe julgar você mesmo. Isso aí, sim, é sua responsabilidade, né? Se alguém quiser falar, fiquem à vontade, viu, minha gente? Tanto de colocar no chat, como de abrir o microfone, fazer pergunta, né? E bater um papo aqui com a Anete. Eu ia passar um outro material para vocês, mas eu acho que a gente já teve muita informação, e aí eu acho que é bom refletir sobre essa informação, né? Que do ponto de vista da educação nos serve muito, né? É muito útil para a gente. E a gente agradece muito, novamente, à Anete, ao CEPP, pelo trabalho que desenvolve, né? Dentro desse paradigma, e que tanto esclarecimento, né? Para a sociedade. Acho que alguém levantou a mão aí, Luciana. Sim, Tiago, com certeza. Se Tiago quiser falar, fica à vontade, viu, Tiago? Deixa eu ver quem foi que... Aqui, se eu consigo ver aqui. Alguém levantou a mão? Eu levantei. Foi Emília. Ai, que bom que você está aqui, Emília. Eu não tinha lhe visto. Tá você, tá Josilene. A professora Josilene também trabalha conosco na pedagogia. E a Emília da geografia, né? Também sempre trabalhando com a gente.
Pois Olá, é. Josi. Diga, Emília. Fique à Boa, vontade. boa tarde, pessoal. Infelizmente, eu não tive que pegar a aula do início, já peguei agora no finalzinho, mas esse finalzinho foi bem proveitoso. E a discussão, esse discurso que vocês trouxeram agora, eu fiquei pensando, quando a gente fala em alguém pagar outra pessoa para fazer TCC, trabalho de conclusão de curso, eu até coloquei isso aí no chat. É como se a pessoa admitisse que não tem condições de fazer, né, de realizar essa tarefa. E aí fica como se fosse algo, é como se o curso não tivesse sido concluído, né? Porque é algo que a gente tem que terminar o nosso curso, pelo menos sabendo fazer pelo menos isso, né? E aí quando vocês falam, tipo, a gente não julgar, não é questão nem de julgar, mas e aí depois eu fiquei pensando, a gente não sabe o que passa com a outra pessoa. Muitas vezes a pessoa não está bem psicologicamente. Às vezes a pessoa não é que ela não saiba escrever, e não é que ela não saiba sobre o assunto. Às vezes ela sabe sobre o assunto, mas ela não está com cabeça para colocar aquilo no papel, né? E às vezes ela, e eu falo pelos dias atuais, né? Essa questão da pandemia, que mexeu muito com o psicológico de muita gente. E às vezes a pessoa não tá bem para concluir um trabalho. Muitas vezes ela é obrigada é, a concluir por conta do tempo, né? Antigamente a gente não tinha essa questão de ser jubilado na UEPB, mas hoje a gente sabe que tem um tempo limite. E às vezes essa pessoa ela pode já estar nesse tempo limite e ela não está bem psicologicamente para desenvolver esse trabalho. E às vezes não é nem o bem psicologicamente também, às vezes é até a questão física mesmo, né? Corre, corre, trabalho, porque algumas pessoas puderam ficar em casa, outras não, né? E aí a gente tem que correr para trabalhar, a gente também fica preocupado também psicologicamente, porque a gente tem que ter cuidado redobrado para não se contaminar. A gente fica com medo de se contaminar no trabalho e trazer para casa, né? Então, é uma série de coisas. Então, quando vocês falaram isso, eu fiquei pensando, realmente, em alguns momentos, não cabe a gente julgar a situação do outro, porque às vezes ela é muito complexa, o que não quer dizer que ela não tenha condições de fazer. Agora, é complicado, porque ao mesmo tempo eu acho que talvez a pessoa até se sinta um pouco incompleta por não conseguir fazer isso, né, a tempo. E eu acredito que as cadeiras de metodologia e as cadeiras de TCC, talvez elas tivessem que trabalhar melhor isso com o aluno, sabe? Porque essas questões de metodologia científica, elas são muito chatas, elas são muito complexas. E muitas vezes uma coisa que é tão simples e às vezes o professor que está ministrando, ele não tem a didática tão legal como outros, né? Então, eu acredito que até nisso seria interessante que o departamento ele tivesse um olhar um pouco mais aguçado sobre isso. Qual o professor que consegue ter essa didática bacana, né, para conseguir passar essa parte da disciplina que é tão mas que vai fazer parte para a vida acadêmica do aluno, né? E que ele, mesmo que se fosse o caso de não ter o tempo de fazer, de ser obrigado a pedir para alguém fazer isso, mas que ele não se sentisse incapaz. Talvez fosse só um problema de tempo, ou só um problema psicológico daquele momento, mas que ele se sentisse capaz de sim, de fazer um trabalho, né? É complicado, mas foi muito interessante vocês fazerem isso, de a gente não julgar. Porque eu ficava olhando assim, caramba, meu TCC, eu dei uma demorada da gota para terminar o de história, né? Quase não voltava. Dei prioridade ao trabalho e ficava, nunca tinha tempo para finalizar isso. Mas uma coisa que eu tinha certeza na minha vida é que eu não ia pagar para alguém fazer, porque para mim eu estaria assinando a minha incompetência para mim mesma, né? Então, tipo,
Não foi o tema que eu queria, mas eu acabei usando o meu relatório de estágio, dei uma melhorada nele e defendi. Fiquei feliz porque, de certa forma, e para uma segunda licenciatura foi bom porque depois ver outras coisas de outras formas. Eu achava que o relatório era algo que não tinha um peso, né, no TCC, mas se a gente parar para olhar de outra maneira, quando a gente faz uma licenciatura, o relatório ele pode dizer muito, né, na sua defesa de TCC e para os seus dias futuros, para o que você quer, para uma pós-graduação, na área da educação. Então, esse relatório, esse estágio, se ele for bem feito, se ele for bem aproveitado, se ele for bem trabalhado, ele pode ser um trabalho magnífico. Ele não precisa não ter um valor. Como no início, quando a professora Marisa perguntou se eu queria trabalhar o meu relatório e eu achei que não, porque eu achava que não tinha peso. E se eu tivesse feito isso lá atrás, eu tinha terminado meu TCC muito rápido, no tempo normal, né? E eu acabei usando o meu relatório 6 anos na frente, né? Quando eu poderia ter terminado isso bem antes. E depois, hoje eu enxergo o valor que tem o relatório de estágio, né? Para mim foi muito bom ter voltado para a licenciatura, ter feito essa licenciatura em geografia, porque hoje alguns preconceitos que eu tinha em relação a isso eu não tenho mais. Eu já vejo com os olhos. E aí vocês falam isso, eu fiquei pensando, caramba, eu passei esse tempo falando, dando prioridade ao trabalho, coisa toda, e não terminava meu TCC, mas a certeza que eu tinha é que eu ia fazer o meu, eu não ia pagar de jeito nenhum para ninguém fazer. Porque para mim eu estava me auto-sabotando, né? E isso, graças a Deus, eu fiz o meu, né? Mas eu fiz não o tema que eu queria, né? Tipo, não fiz o meu TCC com a pesquisa que eu queria, que eu estava fazendo há muito tempo, né? Fiz com um relatório que eu achava que não tinha tanta importância, um trabalho de conclusão de curso. Eu fiz isso de uma forma muito diferente, né? E justamente Emília, por esse depoimento de Emília é muito válido, né? Depois eu leio aqui no chat que tem umas coisas importantes também. Eu acho que a sim, gente também é educado a ter um nível de cobrança muito alto, né? Também eu acho que quem está na universidade, pelo menos não vamos dizer 100%, mas muita gente também se coloca nesse nível de cobrança altíssimo, né? Para dizer assim, não, esse relatório aí não é nada, né? Eu fiz assim durante o estágio, então é uma besteira. Não é, né? Você vê, dentro de uma perspectiva dessa comunicação ética, tudo que você comunica, né? Que tem verdade, que tem esforço, que tem trabalho, né? Que tem sensibilidade, é uma comunicação importante e válida, né? Ela não seria válida se ela fosse feita de forma fraudulenta, né? Então, assim, talvez dentro dos critérios que a universidade coloca, né, de categorizar os trabalhos, dizer, olha, um TCC vale mais do que um artigo, né? Um relatório vale mais do que um artigo, ou vale mais, um relatório de pesquisa vale mais do que um TCC, uma dissertação vale mais do que uma monografia, uma tese vale mais. Então, como a gente tem categorias diferentes que fazem parte, né, faz parte da própria organização institucional, né, e da tradição das universidades, então a gente às vezes se coloca nessa posição de que, meu trabalho não vale nada, né, a gente desenvolve essa cobrança muito forte, né, e de dizer, não, o que eu fiz é uma bobagem diante do que outros fizeram, porque a gente está também no sentido de comparar, né, e aí o que o outro fez, que teve tais e tais condições diferentes da sua, vale muito mais do que o seu, né? Mas se você for olhar, às vezes você não teve as mesmas condições que aquela criatura teve, você não está no mesmo contexto que ele. As condições que eu falo, não só as condições externas, mas as condições internas também, pela sua trajetória de vida que é diferente da outra, né? E aí o fato de você conseguir, às vezes, dentro das suas condições externas e internas, realizar um trabalho X, né, requer um esforço muito maior seu do que o outro que teve N facilidades a mais do que você, né? Então, nesse sentido, do ponto de vista da existência,
o seu trabalho tem um valor, às vezes, muito maior do que o outro que teve muito mais facilidades, né? E fez com todas as condições que a vida lhe ofereceu, e internas que ele já tinha. Ele precisou fazer um esforço menor que você, né? Então, essa questão do esforço, da vontade, né, dentro da perspectiva da conscienciologia é muito importante, né? Às vezes, sua determinação em fazer dentro das suas condições gerou um trabalho que tem um valor muito fundamental. Só que quando a gente bota dentro da realidade acadêmica, né, às vezes, pelas classificações que nós fazemos, ela não tem esse valor, né? Mas acredite que para a vida e para a existência ela tem um valor muito grande, né? E para você principalmente, né? O fato de você ter superado, né? E aí o que a Anete já falou, né, Anete? Uma das questões é a autossuperação, né? Você ter superado um limite que você tinha, que você não sabe nem de onde você traz isso, é fundamental para o seu processo evolutivo, né? E se superou um, você supera os outros que vêm adiante, né? Isso aí é o que importa, na verdade, né? Antônio colocou aqui uma coisa, e Josilene também. Josilene disse que sempre fica atenta, né, Josilene? Josilene também é professora, junto com a gente lá na pedagogia, né? Ela fica sempre atenta a essa questão das condições dos alunos, né? Das condições individuais. Lógico, o professor tem que ter essa sensibilidade, né? De perceber isso aí e exigir também de acordo com a condição de cada um, né? E Antônio, eu acho que falou isso, né? Que quando a Nete fala, ele diz assim, durante toda a sua fala, professora Nete, acho que o sentimento maior para mim foi de olhar para dentro e ver onde estou falando ou me comunicar com as pessoas à minha volta. E é muito interessante perceber a quantidade de formas que podemos nos comunicar. E muitas vezes nem damos conta disso, né? Nem damos conta. Certo? É verdade, é isso mesmo. Então, o objetivo realmente é esse, é avaliar a comunicação a partir de mim. Como é que eu estou me comunicando? Né? No final das contas, é autorreflexão nesse sentido. Isso é autoconsciência, né? Ter essa disposição de você com você mesmo, sem prazo nem cobrança de fora. É você com você mesmo. Eu quero melhorar. No caso de vocês que são professores, né? Que tipo de comunicação eu quero ter com os meus alunos, né? Seja com esse que plagiou, seja com esse que não está em condições de fazer, né? Seja com esse que está se esforçando, né, que está lutando duro. Então, é importantíssimo esse papel, a comunicação dentro dessa tarefa, né, que você se propõe de educar outros, né? Oh, eu até botei aqui no chat. Vou puxar a farinha para minha sardinha agora, viu? Né? Eu tenho já há algum tempo, inclusive, viu, Nete? Faz bastante tempo que eu levo o pessoal do CEP para lá, viu? Desde 2011, mais ou menos, né? 2010, 2011, que o pessoal vai. Já foi o Guete, já foi aquela menina que é juíza, que saiu, né? Faz um tempinho. Já teve lá, a Sandra já teve lá. Então, muita gente que a gente vai levando, porque também tem uma questão aí, eu acho que epistemológica, né? Quando a gente está tocando nessas questões, tem questões epistemológicas da própria educação, da própria forma como a gente trabalha com o conhecimento na educação moderna, né? Então, a gente trabalha muito essa perspectiva do conhecimento compartimentalizado, né? Fragmentado. Cada ciência é uma ciência. E a realidade, ela acontece de forma integrada, né? Além disso, a gente ainda tem essa perspectiva técnica, né? Que vez ou outra ela está voltando aí, né? Então, além de ter um conhecimento que é repartido, né? Você ainda tem a especialização da especialização e ainda você tem um olhar técnico, operacional, né? E isso, então, meio que desintegra o conhecimento, né? Em pequenas partes, em fragmentos. E aí, do ponto de vista, por exemplo, do holismo, da educação holística, né? Você tentar ver não só o conhecimento de forma integrada, mas também as pessoas de forma integrada, né? Então, é isso que a conscienciologia me colabora muito com a educação, né?
quando ela traz a perspectiva da multidimensionalidade, né, e que a gente é um ser múltiplo, ou seja, você não é só o cognitivo, não é só a mente, né, mas você também é emoção, você também é energia, você também é o físico, né, e aí pensar a educação nessa perspectiva de um ser múltiplo, né, na sua existência atual, modifica completamente a forma como eu compreendo o conhecimento, como eu trabalho, como eu desenvolvo esse conhecimento, como eu organizo esse conhecimento e como esse conhecimento se torna objetivo em sala de aula, né? Então, quando eu estou lá com o meu aluno da educação infantil, eu não estou pensando só na criança que vai aprender a ler e escrever, né? Mas eu estou pensando em N possibilidades, né? De um ser que é um ser múltiplo, que é um ser que tem emoções, que é um ser que pensa, que é um ser que energeticamente pode estar mais forte, pode estar mais fraco, que é um ser que tem um corpo físico, que sente dores, né? Que sente alegrias, entendeu? Que isso tudo está integrado. Então, eu tenho que pensar a educação nessa perspectiva holística também, né? E aí também eu vou ver o ser humano de uma outra forma. E se eu vejo o ser humano de outra forma, eu vejo a educação desse ser humano de uma outra forma, né? E aí nós temos, assim, aqui na Paraíba, alguns autores, alguns professores que já estudam essa perspectiva, né? Mas as práticas ainda são poucas, e eu acredito que nós temos muito que aprender, porque teríamos que refazer o paradigma educacional mesmo, né? Nesse pensamento mais integrado, né? Mais integrado não só com a própria perspectiva multidimensional do ser humano, mas integrado também no sentido do humano com o ambiente, né? E aí nosso projeto de extensão trabalha também nesse sentido, né? De tentar trazer essa reflexão, né? De como os seres humanos também se relacionam com o ambiente, como nós também somos ambiente, né? Essa coisa mais de uma complexidade, né? Do ser e da sua existência e do ambiente em que esse ser está, né? Algum comentário? Josilene Rio aqui, botou um risinho, né, Josi? Mas é isso, né? Uma luta também, né? Porque existe uma tradição científica, uma tradição acadêmica, não é fácil você quebrar os paradigmas, né? Dentro da ciência, né? Isso é cíclico, mas isso demora, né? Demora séculos, milênios, né? Para que algo se modifique. E aí é devagarinho, com um trabalhinho de formiguinha, que a gente vai construindo aí essas novas perspectivas, né? Mais alguma pergunta, minha gente? Querem colocar mais alguma coisa? Vocês gostaram da discussão de hoje, do debate? Como é que foi? Fiquem à vontade, viu? A gente também já vai caminhando para o encerramento, né? Mas quem quiser falar mais alguma coisa, pode colocar. Josi, se quiser falar, viu, Josi? Fique à vontade. E também fazer propaganda, né? Quem quiser conhecer o CEP, nós estamos para inaugurar a sede nova, né? Que vai ser ali em Bessa, no Bessa, né? Lá no Bessa, no Bessa. Né? Mas, por enquanto, a gente também está com tudo online, né? Devido à pandemia, isso. Né? E aí, quem quiser também conhecer, se associar, né? Participar das palestras, né? Tem várias... lá no nosso site, a gente tem atividades gratuitas, transmitidas pelo YouTube nas segundas-feiras, né? A partir das 7h30. São palestras, cada um, por exemplo, esse tema específico, né, da comunicação, eu trato sempre na primeira segunda de cada mês. Cada segunda-feira, cada mês eu trago um aspecto, né, diferente da comunicação, sempre nessa perspectiva aí, da comunicação evolutiva. E se vocês colocarem lá no nosso site, também vocês vão ver artigos e tal. Tem algumas coisas que precisam ainda estão sendo atualizadas, mas já tem bastante informações sobre a gente lá. E tem no Instagram também. Eu não tenho o endereço, porque eu não sei mexer no Instagram.
Mas eu acredito que deva ter uma lupinha lá no Instagram, que você bota lá CEPP, JP, que aparece lá, que tem bastante informação. Pronto, Lu já escreveu aí. A sigla é Centro de Estudos e Pesquisas Psicobiofísicas, né? Isso, de João Pessoa. O site eu sei que tem a terminação .org. Você botar ceppjp.org, aí já vai direitinho lá para lá. Ok. Tá? Então é isso. Estão todos convidados a conhecer, né? Isso. E a gente, então, esse programa, o nosso próximo encontro, eu já coloquei aqui no chat, né? Vai ser dia 19, né? Com um professor que é convidado, de professor João Matias. Ele, inclusive, acho que vai fazer a mediação junto com ele, né? Ele é da Universidade do Ceará, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Pronto, é Valdênio Freitas Menezes. Ele é doutor em desenvolvimento sustentável pela UFRJ, Rural do Rio de Janeiro, né? E professor do CCTA da UFCG, né? De Campina Grande. Mas, se eu não me engano, ele é lá do Ceará, é conhecido, amigo do professor João Matias, que trabalha conosco. E o título vai ser A Flor do Mandacaru ao Lunário Perpétuo, Introdução aos Saberes e Práticas dos Profetas da Chuva no Nordeste. Isso dia 19. Dia 26, nós vamos ter o webinário sobre juventude e mídias digitais, né? Com a professora Tereza, esqueci, Tereza Queiroz, que é da UFPB aqui, e também um outro professor que é do Rio Grande do Norte, Orivaldo, se não me engano, né, da pós-graduação do PPGS, da UFRN, né, e eles então vão dar aqui essa palhinha para a gente, inclusive a professora Tereza vai apresentar uma pesquisa inédita, né, sobre juventude, que ela está fazendo agora, e aí ela vai trazer esses dados, essas conclusões aqui para a gente, né, e a gente agradece muito, então, a presença de todo mundo, né, a presença de Anete aqui, que nos presenteou com essa discussão hoje maravilhosa, fundamental para a gente que está em sala de aula, ou que vai entrar, ou que vai trabalhar, e também para a nossa vida, né, individualmente falando, Isso. como é que nós estamos nos comunicando, né, com a nossa família, com os nossos parentes, com os nossos vizinhos, né, até que ponto você está estabelecendo algo saudável, né, para você Exatamente. e para os demais, né? Exatamente. Gente, eu é que agradeço a oportunidade, esse assunto eu me empolgo, eu ainda não pesquisei muito não, mas com certeza ele faz parte de um dos propósitos meus, né, nessa existência pelo menos, que é trabalhar esse tema. E eu agradeço muito, viu, Luciana, o convite também, coloco que agradeço, Anete. Obrigada pelos elogios, mas assim, acho que cada palestra se enriquece, né, quando a gente faz, com as contribuições das pessoas também, né? Então, no final das contas, não é uma palestra, é uma reflexão coletiva, né, em que cada um enriquece de alguma forma com as suas próprias experiências o tema que a gente apresenta. Eu queria só chamar a atenção que o CEP, por exemplo, é uma organização sem fins lucrativos, não é uma universidade, né? Então, veja como o conhecimento, ele vai sendo produzido em vários espaços, em várias experiências, né? Então, a gente não pode dizer, porque é em tal lugar, né? É uma coisa que não vale a pena, ou que não, né, não presta, ou, não é um conhecimento acadêmico, a gente não deve levar em consideração. Não, né? A partir do esforço de cada um, né? Rotular, exatamente. A partir do esforço de cada um, né? Você vê que o conhecimento circula, né? Está no mundo. Então, a gente tem que estar aberto a receber, né? E a conhecer novas experiências. Então, esse também é um dos objetivos do nosso trabalho aqui, né? Trazer esses novos conhecimentos e, na medida do possível, que eles sirvam, né, para a nossa formação enquanto futuros educadores, né? Bom, gente, obrigada, viu? Gratidão, Anete. Foi 10. Obrigada também, boa tarde a todos. Boa tarde, boa semana para você, né? Boa semana para todo mundo, viu? Obrigada pela presença, pela participação. Eu passei já a lista aqui, minha gente, eu vou só confirmar, viu? Porque ele já tinha
eu já tinha passado, só faltava baixar a lista. Então, baixou. E a gente se encontra dia 19 de junho novamente, no mesmo bate local, no mesmo bate horário. E com, acho que, não, aí vai ser eu e João Matias, mas quem vai conduzir é João, certo? Então vai ter outro bate-amigo aqui para discutir o assunto. Bate virtu, isso mesmo, Josilene. Ah, agora somos professoras virtualizadas, né? Modernas. Tchau, Luciana, Emília. Diz, tchau. Emília. No caso da lista, a gente tinha que escrever nome ou vocês mesmos? Não, eu estou usando um programa aqui que ele já registra A todo presença. mundo, né, que está na sala. Ah, beleza. Eu passei no meio lá da palestra, aí tem aqui 60 pessoas. Eu Tirando a entrei gente, bem deve ter aqui. umas 50 e poucas. Então, você deve estar por aqui, viu, Emília? Eu lamento mesmo, porque eu estava resolvendo as coisas e eu já vim lembrar, já fiz, ai meu Deus, a aula. É. Vou Eu não perguntar sei se bem você cada está no grupo atividade. do WhatsApp, aí depois a gente coloca, porque a gente sempre manda um avisinho por lá, manda o link, né? Aí a pessoa Melhor. lembra que vai ter atividade, Pronto. certo? Eu acredito que eu não estou ainda não, Lu. Ah, tá não, vou pedir para Antônio colocar você, Tá tá? certo. Tá, obrigada, gente. E muito, Tchau, tchau, muito querida. grata Obrigada também. pela Um discussão. abraço, Foi viu? ótimo. Boa Outro. semana. Tchau. Tchau. Boa semana para vocês também. Fiquem com Deus e se cuidem. Você também, Emília. É Tchau. mesmo. A Emília é educadora, professora, mas também trabalha na área de saúde, né? Então, ela É, está acompanhando bem de perto essa questão aí da pandemia e é mesmo. vivenciando todas as agruras desse contexto, né? Tchau, O se cuide Rosana. dela, Diga. o se cuide dela se reveste de um cuidado bem grande mesmo, né? Bem grande, Que está na linha de frente, né? Ela sabe do que está falando. sabe? Professora, Tchau, Josi. realmente. É um se cuide de verdade. É mesmo. É muito dolorido a gente perder os pacientes, e a gente já perdeu 14. Imagina. Cada um deles que partiram, assim, para a gente foi muito doloroso, né? E fora os parentes, amigos,